Olá, meu nome é Samuel Pereira Santos, sou promotor de justiça no estado da Bahia e neste vídeo vou tratar sobre o projeto de lei que pretende criar o Estatuto dos Cães e Gatos, sob uma ótica animalista. Um dos pontos que sempre é tratado no direito animal é a concepção de que existe uma dignidade animal e da ideia de ser uma proteção antiespecista. O que é uma dignidade animal? A ideia de dignidade animal compreende que os animais possuem alguma característica, ou um grupo de animais possui uma determinada característica que justifique uma compreensão que eles possuem um nível de proteção jurídica, ética, ou os critérios adotados para especificar se esses animais possuem essa dignidade normalmente são considerados a ciência, a autonomia, ser sujeito de uma vida ou a adorência. Esses fundamentos, eles são fundamentos de cunho filosófico, ético e aliados a características biológicas. Então, por exemplo, o principal critério é a ciência, que compreende que todos os seres que têm capacidade de sentir dor e prazer, eles têm a dignidade animal e, portanto, merecem proteção jurídica e ética. E isso corresponde a, basicamente, todos os vertebrados. Há ainda uma discussão se os invertebrados não são sencientes, caminhando-se para que exista uma gama de invertebrados que tenha, mas é pacífico que os vertebrados, os mamíferos, as aves, portanto, os répteis também, possuem senciência e, portanto, eles são animais que mereçam uma proteção jurídica. Por conta disso, a ideia de que se restringe a um grupo determinado de animais a senciência, ela deve ser fundamentada em um aspecto biológico. Não se pode estar se fazendo uma espécie de discrímine sem uma justificativa que tenha como fundo justamente a ausência do critério, no caso, a senciência. Senão, nós estamos diante de uma situação de especismo, isto é, uma discriminação injustificada, normalmente de cunho cultural, que não tem um fundamento ético, não possui um fundamento de equidade para se sustentar. Por que isso é importante no estatuto, da proposta de estatuto de cães e gatos? Esse estatuto, ao menos na forma que a redação está atualmente, ele compreende que os cães e gatos são seres sencientes. Ele diz isso de forma expressa. E essa característica dos cães e gatos, que não há dúvida que sejam realmente sencientes, está previsto no artigo 2º. Cães e gatos são seres vivos, sencientes e passíveis de proteção jurídica própria em virtude de sua natureza especial. A senciência desses animais, os cães e gatos, é um fundamento do restante da lei. Entretanto, a escolha de se fixar na ideia de cães e gatos, ele esbarra justamente uma escolha que tem no fundo um viés antropocentrista que é justamente contrário à ideia de direito animal. Os cães e gatos acabam tendo uma proteção maior, não porque eles são sencientes, mas sim porque eles são animais de companhia comuns no Brasil. Isso tem um significado importante porque nós estamos diante de uma quebra do princípio da isonomia. Nós não estamos, portanto, realizando um discrímine que seja razoável, justificado em critérios científicos, mas é meramente pelo gosto do contingente significativo da nossa população. Isso é uma espécie de, como se pode dizer, um cavalo de Troia normativo.
no contexto do direito animal, porque nós estamos cada vez mais consolidando a concepção de que é direito animal, é direito de proteção animal, políticas públicas e normas que visam somente os animais de companhia, especificamente os cães e gatos. Isso aconteceu, por exemplo, na tramitação da Lei Sanção. Inicialmente, a Lei Sanção previa o aumento da pena do crime do artigo 32 da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, que trata justamente sobre maus tratos, para todos os animais. Não havia uma exceção. Entretanto, durante a tramitação, houve a substituição do texto inicial para acrescentar a figura qualificada, em que a vítima, ou como a doutrina antropocêntrica coloca, somente o objeto material do crime, seja um cão ou gato, a pena é muito superior, ao ponto de, inclusive, não tramitar na lei no contexto do juizado especial criminal. Então, essa preocupação, essa distinção que se faz de cães e gatos, caminha-se para uma consolidação em nome da ideia de direito animal, de proteção animal, que acaba por consolidar, na verdade, não um direito animal propriamente dito, não o reconhecimento de dignidade animal, mas sim ainda o modelo antropocêntrico que está vigente normativamente há muito tempo e que, ao nosso ver, é inconstitucional, uma vez que o artigo 225 não realiza essa distinção. A Constituição veda a crueldade para qualquer animal. Criar níveis de proteção diferentes, com justificativa de que um animal ou outro é mais querido por uma parcela da população, não guarda nenhum fundamento normativo na isonomia, na ideia de equidade, mas somente, ao meu ver, uma consolidação de um sentimento comunitário. Posto isto, esse estatuto ele possui sim diversos avanços interessantes, trazem as definições, inclusive inclui a ciência como um critério normativo relevante no nosso ordenamento jurídico, no ponto de vista legislativo. Entretanto, outro ponto que ele, ao meu ver, é um tanto perigoso é a criação de maior quantidade de tipos criminais específicos para cães e gatos, que, ao meu ver, não é necessário. Na verdade, pode ter efeitos não muito desejados. Por exemplo, ele cria o tipo do zoocídio de cão e gato, certo? No artigo 41, que é matar cão ou gato, reclusão de 2 anos a 6 anos. Utilizar cão ou gato em experimentação didática ou científica que provoque dor ou sofrimento ou criá-los para essa finalidade. Essa daí já tem correspondência no artigo 32. O artigo 41, matar cão e gato, só é crime em contexto de maus tratos. O testar substâncias ou produtos cosméticos ou similares em cão e gato. Privar ou restringir sem justa causa a liberdade da locomoção de cão ou gato nas áreas comuns de condomínios residenciais. Esse artigo 44 realiza uma restrição a condomínios residenciais que não me parece justificável. Assim, se realizar a privação, restrição sem justa causa de locomoção de animal, que seja cão e gato, em outros tipos de condomínio, não seria criminoso? Porque aqui se está querendo proteger o cão e gato ou se está querendo proteger os interesses do tutor? E querendo realizar isso por meio do tutor, como digo, os interesses do tutor, a via criminal é mais adequada?
Artigo 45. Impedir ou embaraçar a alimentação, a dessedentação ou os cuidados de saúde de animais comunitários em situação de rua ou habitantes das áreas comuns de condomínios. É importante que só é animal comunitário, por esse estatuto, cão e gato. Realizar rifas, sorteios, loterias, bingos e similares em eventos presenciais ou realizados por meio de redes sociais ou de qualquer aplicativo eletrônico tendo por objeto cão ou gato. Vender cão e gato de forma que é realizado por pet shops, por criadores, não seria tipificado, o que também me parece incongruente. Lançar o corpo de cão e gato morto no lixo ou em depósito similar com inobservância de dispositivo legal ou regulamentar. Eu não vejo por que isso seria um tipo penal que mereça detenção de 6 meses a 2 anos no contexto da proteção da dignidade animal propriamente dita. Teria algum sentido nós falarmos isso em um aspecto sanitário, se for para colocar todos os animais, mas cão e gato, especificamente, no lixo ou em depósito similar, embora seja, ao meu ver, uma conduta também não razoável, indigna, não me parece ser o adequado ter um tratamento criminal a respeito. Abandonar cão ou gato, 2 a 4 anos. É interessante que nós já temos entendimento que abandonar animal é crime de maus tratos, artigo 32. Então nós estamos criando mais um tipo autônomo. Fornecer, servir, ministrar, injetar, aplicar ou entregar consumo de qualquer forma a cão e gato bebida alcoólica, droga, substância entorpecente ou sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, que é outra forma de maus tratos. Detenção 1 a 3 anos. Praticar conjunção carnal, qualquer outro ato libidinoso com cão e gato, mais uma vez, é maus tratos. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cenas de zoorastria ou abuso sexual com cão ou gato. Reclusão de 2 a 4 anos. Isso, inclusive, iria afetar o crime de auto obsceno, né? E aqui nós temos diversas outras condutas que têm pena equiparada, como vender, expor a venda, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cenas de zoorastria ou abuso sexual envolvendo cão ou gato. Oferecer, trocar, disponibilizar, compartilhar, transmitir, distribuir, etc., por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contém cenas de zoorastria ou abuso sexual envolvendo cão ou gato, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, etc., que contenha cenas de zoorastria, assegurar os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo, e assegurar por qualquer meio acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens que trata o caput deste artigo. E ainda me causa estranheza isso, que é uma conduta que de fato atinge, sobretudo, cães, ser exclusivamente aspecto de proteção dos cães e gatos, porque isso também é enfrentado por outros animais. O que mais? Deixar de prestar assistência quando possível fazer em risco pessoal, cão ou gato atropelado, ferido ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública, que é a missão de socorro. Impedir, artigo 53, impedir, restringir ou embaraçar a fiscalização de canil ou gatil público ou privado ou locais onde esteja ocorrendo possível caso de maus tratos a cão ou gato por entidade de proteção animal, por autoridade administrativa ou autoridade policial. A diferença aqui é que confere uma autoridade à entidade de proteção animal, que é típica do serviço público, né?
que é algo inovador e possivelmente tem algumas consequências. Mas, ao meu ver, essa legislação, ela, ao final, sobretudo no aspecto criminal, ela é uma legislação que tem outros aspectos, certo? Prevê infrações administrativas, prevê também alguns requisitos para a tutoria de cães e gatos, como ter mais de 18 anos. Porém, ao meu ver, essa legislação, ela peca não muito pelo aspecto dela existir, de proteger os animais, entretanto, ela cria uma distância ainda maior entre cães e gatos e os demais animais, que, ao meu ver, não possuem um fundamento constitucional adequado. É certo que diversas dessas normas de direito criminal, eles detalham os maus tratos e isso não é positivo do ponto de vista da persecução criminal, ao meu ver também. Por quê? Quanto mais nós vamos retirando, criando novos tipos específicos de cães e gatos, que vão retirando do artigo 32, a tendência é interpretarmos o artigo 32 de uma forma ainda mais restritiva, certo? Entender que essas outras condutas, que são maus tratos, são atípicas, justamente por uma leitura sistemática. Nós temos uma legislação que não coloca como maus tratos a zoorastria, o zoocídio e outras condutas que foram enumeradas pela proposta de legislação e que não vai ser aplicada à grande maioria dos animais que estão em situação de vulnerabilidade, sobretudo os animais domesticados, os animais de produção, como chamam. Isso é preocupante, sobretudo do ponto de vista de consolidar o entendimento de que direito animal é direito dos cães e gatos. Não é. É direito animal que se aplica a todos os animais que possuem aquela característica que foi elegida como adequada para ferir a dignidade animal, qual seja a ciência ou qualquer outra que eventualmente a legislação entender mais adequada, com o avanço do debate social no tema. Então, essa é a minha contribuição. Eu espero que tenha acrescentado ao debate e ajude no avanço legislativo, no aperfeiçoamento da proposta legislativa e da sua interpretação.